Vitor, recentemente o IBGE divulgou os dados preliminares do censo agropecuário, né? E com os dados de 2017 a gente já viu uma redução em todas as características pesquisadas, né? Como rebanho, área de pastagens e taxa de lotação. Por que esses números tiveram redução? Esses números foram bastante interessantes. As nossas pesquisas da FNP, da Informe FNP, mostram que realmente o rebanho está caindo. Então, o censo a gente só tem a cada 11 anos, mas desde então nossos dados são com base no censo do IBGE, que é o censitário, que faz realmente pesquisa em todo o Brasil. Então isso foi bem interessante, essa queda, assim como a queda na área de pastagem, que também mostrou que o pecuarista vem produzindo mais animais em áreas cada vez menores. Então a agricultura vem crescendo e a produtividade aumentando, tende as áreas de pastagem realmente a cair, em linha com as nossas expectativas. Lembrando que todos esses dados são preliminares, o IBGE ainda está avaliando uma série de dados pesquisados e vai mostrar os dados finais posteriormente, daqui a alguns meses. Qual que é a metodologia utilizada para chegar a esses dados? Como que é feita essa mensuração do tamanho do rebanho e das áreas? Isso é um ponto bem interessante, porque quando a gente mede rebanho, quando a gente está falando de rebanho, o que significa que o rebanho caiu? A metodologia é que o censo pesquisa o rebanho no momento na fazenda e não pesquisa a produtividade, quer dizer, tanto o rebanho de corte como o de leite, a gente pode ter aí abates mais curtos, um peso maior, mas a metodologia é essa de o rebanho naquele momento. Ou seja, essa queda não significa que não está sendo aplicada a tecnologia, né? Muito pelo contrário. Isso significa que o pecuarista pode ter o mesmo número de rebanho, só que girar mais rápido. Exatamente. As nossas perspectivas é que sim, a produtividade está aumentando, o rebanho está sendo abatido, os bois estão sendo abatidos cada vez mais cedo, com peso cada vez maior. E então, uma queda no rebanho não significa uma menor produção. A gente acredita ao contrário, que a produtividade de carne por hectare está aumentando. Então, essa queda no rebanho é apenas uma constatação de que a agricultura vem cada vez crescendo mais e as áreas de pastagem estão diminuindo. Um dado de produtividade bem interessante é no rebanho leiteiro. O rebanho leiteiro também, o IBGE aponta uma queda no rebanho, mas a produção de litros de leite por vaca está aumentando. Em todos os estados do Brasil aumentou, mostrando o aumento da produtividade do rebanho nacional. Para mensurar o impacto na pecuária de corte, qual metodologia seria que você conseguiria ter uma ideia melhor da produtividade? Para medir exatamente a produção de carne por hectare, a gente pode utilizar o A por hectare, que são unidades animais, né? Um boi de 450 quilos é uma UA por hectare. Isso é uma média, é uma taxa que a gente utiliza nas nossas pesquisas para ver a produção de carne por hectare. E o abate, né? Quantas cabeças são abatidas num ano. Então isso também, as nossas pesquisas mostram que estão cada vez aumentando mais. O produtor, está tendo um maior número de abate. Então, quer dizer, mesmo que você tenha uma capacidade de produção de carne por hectare, mas se você tem o giro aumenta da fazenda, você aumenta a sua produtividade, com certeza. Existe alguma projeção desses dados de produtividade? Os dados que a Informe FNP utilizam para auxiliar na medida de produtividade do rebanho de corte é o abate. A gente projeta um abate maior para esse ano de 2018 de aproximadamente 43 milhões de cabeças, maior do que nossos números do ano passado de 42,5. Isso não só reflexo do rebanho, que a gente acredita numa leve alta, mas principalmente na taxa de abate. E a gente acredita que está aumentando nos últimos anos. Mas acho que uma outra coisa que precisa ficar claro é que assim, a gente acredita que a produtividade está aumentando, que o rebanho está melhorando, mas não é nos níveis que a gente gostaria, porque a gente vê casos isolados excelentes, de produtividades muito boas, fazendas com aumentos realmente expressivos, mas em termos de Brasil,
a pecuária ainda cresce na produtividade a passos mais lentos do que a gente gostaria. Então, isso precisa ficar claro que o IBGE mostra isso, né, que a produtividade está aumentando, o rebanho está melhorando as condições da pastagem, do gado, mas não naqueles níveis que algumas pessoas acreditam que possa estar acontecendo. Em relação a pastagens, o IBGE classifica, né, em 3 categorias, como pastagens naturais, e pastagens em boas condições e degradadas. Qual tipo de avaliação é possível fazer? Esse é um outro dado interessante mostrando que a pecuária está se tecnificando. As pastagens em boas condições aumentaram, a gente teve um aumento de mais de 7 milhões de hectares. Isso é um bom número. Pastagens naturais também reduziu, isso quer dizer o quê? O pecuarista reduziu em quase mais de 10 milhões de hectares. Quer dizer que o pecuarista está investindo na pastagem. Está aumentando a adubação, está adubando, está plantando, que a gente sai de pastagens naturais para uma pastagem plantada. Então isso mostra, inclusive o IBGE também mostrou o número de propriedades, né? Mostrou que a gente está diminuindo o número de propriedades. Isso quer dizer o quê? Então, que as propriedades estão crescendo, então a escala é cada vez mais importante para a pecuária, né? Você tem propriedades maiores e com produções ainda maiores, né? O pecuarista está se tornando cada vez mais um produtor mais tecnificado, um empresário rural realmente. Sim, esse movimento também pode ser explicado pelo aumento do sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta? Sim, isso não é possível a gente analisar no IBGE, mas a gente acredita que pelo menos nesses últimos 10 anos, 10 milhões de hectares foram colocados nesse sistema de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Isso é um claro sinal de alta tecnificação, né? Quer dizer, o produtor está ao mesmo tempo numa mesma área administrando culturas diferentes, culturas e rebanho, engordando o rebanho numa área que era de cultura. Isso com certeza a gente está observando nas nossas pesquisas, está aumentando e deve continuar aumentando, né? É um sistema que os produtores devem usar cada vez mais para aumentar a lucratividade da propriedade, que no final é isso que importa, né? Qual é a margem de rentabilidade do produtor naquela propriedade.